Na verdade, eu acho que a Lava Jato é um instante novo na história do Brasil. Ela seguramente é um ponto de inflexão. O Brasil nunca mais vai ser o mesmo. Talvez tenha produzido alguma redução do crescimento no curto prazo, mas ela introduziu um nível de moralidade nesse incesto que houve entre o governo e as empresas, que vai perdurar para o resto da vida do Brasil. O fato de você ter muito mais cuidado com compliance, na minha opinião, vai assegurar um crescimento maior do Brasil no futuro, eternamente, por mais 1 ou 2% ao ano, por conta disso. De forma que o problema não é a Lava Jato em si. A situação em que nós nos encontramos é derivada, na verdade, do enfraquecimento do poder executivo. É preciso lembrar o final, como é que a Dilma chegou onde chegou. O presidente tinha pedido ao Palocci, e há testemunhas vivas para dizerem isso, que estudasse o mecanismo de estabilizar a situação fiscal do Brasil, e mais do que isso, que levasse para um nível de dívida pública, dívida PIB, que fosse moderada, para que, em caso de ter uma demanda reduzida do setor privado, o setor privado pudesse entrar fortemente e recuperar a demanda. Esse foi um objetivo que foi começado, ele foi torpedeado pela Dilma quando ela foi para a Casa Civil. Ela, contra o chefe, na verdade, ela torpedeou o Lula, dizendo que esse é um programa rudimentar e acrescentando alegremente, gasto é vida. O que a gente pode fazer com clareza é o seguinte, ela nunca desmentiu isso. Quando ela teve poder de verdade, que foi a partir de 2012, ela provou que gasto é vida e produziu um estado de desequilíbrio gigantesco na economia brasileira. Nós estamos vivendo este período que se encerrou em 2016, é um decênio em que houve um dos menores crescimentos da economia brasileira. E é plena responsabilidade do PT. Quer dizer, ele estava no poder todo esse tempo. Na verdade, a gente precisa compreender por que o Lula despertou esse sebastianismo. Porque o Lula fez um bom governo, ajudado por um aspecto externo, que foi um presente nas relações de troca, ele soube distribuir o presente. De forma que as pessoas que estão apoiando o Lula, não estão apoiando o Lula simplesmente porque é um Lula, porque tem saudade no estômago. É disso que se trata. Então, não adianta querer discutir o que está acontecendo. Na verdade, a partir de 2012, você teve um voluntarismo que produziu uma das maiores recessões que o país já viveu. Agora, isso foi no governo Dilma. O que eu acho curiosíssimo é que as pessoas dizem que o culpado é o Temer, que só entrou depois que a Dilma terminou. Esse impacto é um impacto, se você perder a expertise dessas empresas, aí aquilo que eu disse na primeira resposta vai desaparecer. Eu continuo torcendo para que haja um mínimo de inteligência, para que seja possível punir o empreiteiro, mas não a empreiteira. É preciso proteger. Esse é um patrimônio nacional construído ao longo dos últimos 70 anos, em que o Brasil se tornou um país muito eficiente do ponto de vista da construção de infraestrutura. É o que eu digo, infelizmente, nós não tivemos condições, e aqui uma boa parte dos problemas é de lutas internas no governo. O governo, como o executivo perdeu a sua musculatura,
ele está todo dividido. Então, no Brasil, o que existe hoje, a coisa mais comum é um poder querer invadir o outro. E dentro do mesmo poder, as pessoas disputarem poder. De forma que nós não fizemos a condição de salvar as empreiteiras com o que devíamos ter feito. Existe hoje uma situação muito delicada. Nós estamos jogando fora um patrimônio nacional que é uma expertise conseguida e durante 70 anos, que provou, construiu Itaipu, construiu Tucuruí, construiu todo esse sistema de estradas, que já faz 20 anos que ninguém faz nada. Infelizmente, nós estamos jogando fora o bebê com a água do banho. Eu acho que isso envolve uma deficiência de entendimento do que está acontecendo. Essa ideia de Estado mínimo, Estado máximo, mercado mínimo, mercado máximo, não existe. Porque não existe mercado sem um Estado forte, constitucionalmente contido e que seja capaz de regular o mercado. Os mercados precisam de regulação. Por quê? Porque o mercado é eficiente na distribuição, mas ele tem um problema. Ele exige a propriedade privada. E a propriedade privada é um mecanismo de acumulação. Ou seja, o mesmo Estado que é forte para regular o mercado tem que regular a acumulação para que haja uma transferência de riqueza de uma geração para outra, de tal forma a que a igualdade de oportunidades se aconteça. A Constituição, ela objetiva a igualdade no ponto de partida. Todo brasileiro devia ter o mesmo aparato de apreensão do mundo. Não importa se nasceu num lar rico ou num lar miserável. Uma vez nascido, ele tem direito. Direito de quê? De ter o seu aparato de apreensão do mundo parecido com o outro. Isso significa que você tem que cuidar da mãe, da gestante, e depois atendê-lo durante os 5 primeiros anos de vida, dando saúde, educação e saneamento. Por quê? Porque é o saneamento que aumenta a potência dos gastos em saúde e educação. Com isto, cada um vai sair mais ou menos do mesmo ponto. Não importa a família do rico ou a família do pobre. A partir daí, a vida vai se desenrolar, o seu DNA vai se demonstrar, a sorte vai acontecer, de forma que a igualdade de oportunidades é na saída. A justiça se faz na saída da corrida, não na chegada. A chegada, a sorte decide. A minha maior surpresa no que está acontecendo é que nós estamos hoje caminhando por uma deficiência democrática extremamente preocupante. Quem controla o Brasil hoje? Uma burocracia não eleita, escolhida por concurso ou escolhida pelo sistema político, e agora uma tecnocracia que está falando em nome dos presidentes. Ninguém quer saber o que pensa o presidente. Todo mundo quer saber o que pensa o assessor do presidente. O que, na minha opinião, é uma consequência da tragédia da eleição de 2014, em que a Dilma se elegeu de uma maneira brutal, negando tudo, prometendo o Lago Azul morno, com água morna, e depois, de eleita, adquiriu o programa do vencido, que era a ordem com sofrimento, e perdeu numa semana, instantaneamente, 2/3 dos seus apoios. Então, as pessoas viram o seguinte: não adianta saber o que é o presidente, nós precisamos saber o que querem os assessores do presidente. E estamos nessa situação singular, em que pela primeira vez eu vejo o seguinte: o assessor do presidente é muito mais importante do que o presidente. Eu
acho que essa renovação será muito pequena. Por quê? Porque a última coisa que você pode pensar é que deputado é idiota. E que senador, então, seja idiota, toda a reforma eleitoral foi feita para reproduzir o que já existe. Quer dizer, eles fizeram um mecanismo em que vão se reproduzir, eu diria com uma certa tranquilidade, de que de cada 10 deputados que são candidatos de novo, 7 vão se eleger. Tem 3 que vão se eleger, eu acho que serão ou evangélicos ou do PCC. Porque são quem vai ter recurso disponível. O que acontece? Aconteceu o seguinte, todo o poder foi posto na direção dos partidos. Hoje todo o recurso está na mão deles. De fato, eu acho que vai haver uma reprodução. Por que eu acho que isso é muito ruim? Porque o Congresso hoje tem pelo menos 3 corporações fortíssimas. Uma delas é a dos funcionários públicos. Tem 130 funcionários públicos votando a favor de si mesmo, contra o regimento. Depois tem uma outra bancada das classes conversadoras, rural e urbana, que deve ser uns 170, que fazem barbaridades. Votaram um refis, 81 deputados acabaram votando um refis em que perdoaram as suas próprias dívidas. Quer dizer, ou seja, é um caso de polícia, porque isso é contra o regimento impede que você vote em alguma coisa que te beneficie. Ninguém liga para isso. E a outra bancada é a dos evangélicos, que continua crescendo em um Estado laico. De forma que você tem esses 3 grupos, são 3 corporações, que podem a qualquer momento fazer coalizões, de forma que bloqueiam qualquer coisa, aprovam realmente os direitos mal adquiridos. Mas isso seria o ideal. O ideal seria, na verdade, eu acho, e volto a insistir, um regime que a sociedade rejeitou várias vezes, porque nunca entendeu, de fato. É um parlamentarismo em que a sucessão não é sangrenta e se pode fazer com facilidade, produzida por um sistema eleitoral distrital, misto, com lista fechada, de tal forma que você produza em pequenos distritos, nenhuma dessas corporações se elege. Essas corporações precisam de distritos gigantescos. E a eleição distrital, ela prende o cidadão ao seu eleitor. Ele tem que voltar para a cidade dele no fim de semana. Ele tem que cortar o cabelo na cidade dele. O sogro dele tem que jogar bocha no parque da cidade. A mulher dele tem que frequentar o cabeleireiro da cidade. Se ele arranja um amante, nunca mais se elege. Se muda de casa, então não se elege nunca mais. Ou seja, há um controle da sociedade sobre o seu representante. Isso são mecanismos que os outros países descobriram. Tem inconvenientes, mas os resultados são muito maiores e superiores aos inconvenientes. E nisso a regulamentação do lobby seguramente é uma coisa importante. Não, eu acho que foi um outro erro dramático. Na verdade, você pode ter financiamento privado desde que bem regulado. Não há nenhuma razão para não fazer. E essa objeção é verdadeira. Quem dispõe de recursos hoje? As igrejas e o PCC. Ponto final. Não adianta querer discutir. Não é contra ninguém. É um fato. Não é fake. Não, eu acho que não, na verdade, a democracia é um sistema custoso, porque, como diria o velho Churchill, ele é o pior de todos os regimes, excluído todos os outros.
De forma que ele é um garante, na verdade, da liberdade individual, da tendência para reduzir as desigualdades. Mas ele tem um custo perfeitamente suportável. O que eu acho é que nós sempre vamos é um pêndulo. Nós vamos do sim absoluto para o não absoluto. Quer dizer, nós insistimos no erro. Na verdade, não há nenhuma razão para você impedir o financiamento privado, desde que sujeito a regras estritas, bem reguladas. Quer dizer, não é possível, e com restrições. Quem dá para um partido não pode dar para o outro. Quer dizer, porque ela tem que ser uma manifestação de preferência partidária. Então não é possível o sujeito contribuir com todos os partidos. De forma que existe sim mecanismos de controle que poupariam realmente os recursos públicos, que, vamos dizer a verdade, têm usos alternativos muito necessários. Essa que é a grande verdade. Então, não só reduziria o custo da democracia, como, na minha opinião, tornaria mais eficaz. Porque não poria na mão dos donos do partido todo o poder como tem hoje. Na verdade, essa questão filosófica, mas ela implica numa verdade absoluta. De fato, o mundo, você está de que vive o homem? O homem vive do seu intercurso com a natureza. Pensa quando nós, há 30 mil anos, tá certo? Nós éramos um bando de caçadores. Aqui nós estamos de gente que deve descender deles. A gente não sabe, porque é meio por... Mas o que eles faziam? Colhiam frutas, tá certo? Ou começaram a inventar coisas. Um sujeito inventou uma escada para colher o fruto no alto da... É o primeiro bem de produção que ele inventou. E daí para frente o homem aprendeu que, na medida em que ele constrói instrumentos de produção, no qual ele cristaliza o seu poder, ele aumenta a produtividade do trabalho. Esse processo adquiriu sofisticações imensas, mas continua exatamente o mesmo. Desenvolvimento econômico é simplesmente o sinônimo de crescimento da produtividade da mão de obra. Então, não depende, na verdade, dos regimes políticos. Na sua essência, ele depende da relação entre o estoque de bens de produção produzido no passado, trabalho cristalizado no passado, entregue a cada sujeito que está trabalhando hoje. Pode ser socialismo, pode ser capitalismo, isso dá na mesma. O que eu responderia ao que ele colocou, na verdade, eu acho que a natureza fracassou. A natureza criou o homem para saber quem ela era. E o homem está aí para destruí-la.